sejam bem-vindos ao Super Sono Cast. Hoje eu recebo um convidado especial, mas antes eu queria lembrar você que você precisa comentar, curtir, compartilhar, porque tem muito assunto aqui e de grande interesse, porque a gente vai comentar hoje sobre as questões respiratórias no sono, sobre os distúrbios respiratórios do sono. E para isso eu convidei esse meu amigo, Dr. Pedro Carvalho. Pedro é especialista, mestre e doutor em cirurgia bucomaxilofacial. Ele também é cirurgião bucomaxilofacial e idealizador do Instituto de Carvalho, Centro de Tratamento de Deformidades Esqueléticas Faciais. E com muita alegria te recebo aqui, Pedro, para poder a gente conversar bastante sobre esse assunto que é tão frequente, tão importante, que é o ronco, a apneia do sono e todas essas questões respiratórias que acontecem com muitos de nós. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Gleice, pelo convite, aí, pelo carinho em nos receber. Realmente é muito importante, muitas das vezes negligenciado. Então acho que essa iniciativa de trazer esse assunto em tona é super importante para todo mundo, né? Para mim, para você, para o público que está assistindo, acho que a gente vai ter muito a ganhar aí durante o bate-papo. Espero, né? Estar à altura do Super Sono Cast. Sempre, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Por isso que você está aqui, poxa. Então é um prazer enorme te receber, né? Então, a primeira pergunta, para a gente começar a aquecer, até para poder todo mundo entender mesmo o que você faz, né? Então, o que faz a cirurgia bucomaxilofacial? Sim, esse nome é inusitado, né? Todo mundo que escuta cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, o nome já chega na frente, né? Antes de você atuar, já tem o nome ao redor disso. Todo mundo confunde, a cirurgia bucomaxilofacial é uma especialidade de formação odontológica. Então você faz lá 4 anos e meio ou 5 anos de odontologia e você tem a oportunidade depois de fazer um curso, né? Na grande maioria das vezes os efetivos são na modalidade de residência, então fica um tempo integral no hospital por 3 anos. Eu tive a oportunidade de fazer o Hospital Federal de Bom Sucesso, fiquei naquela época lá da invasão, né? Então o que a gente operou de ferimento por arma de fogo na face não está no gibi. Isso trouxe uma bagagem muito grande, né? De você ver aquela anatomia viva ali na sua frente, né? São momentos que não voltam. Então, é uma formação odontológica, mas que está habilitada a fazer procedimentos em toda a face, né? Por que cresceu tanto? A gente sofre uma influência muito grande da formação norte-americana. Então, os congressos nacionais, tanto brasileiro quanto paulista, sempre recebem norte-americanos. E na América do Norte, você tem a possibilidade de fazer odontologia. Geralmente, o ciclo básico ele é comum a todos. Então, você fica ali 2 anos de ciclo básico, no início, depois você é destinado à sua área afim, né? A cirurgia, aí faz a residência e depois você tem a capacidade de ter o medical degree, que eles chamam. Você faz mais 2 anos e recebe também o título médico. Então, esses professores que vêm até o nosso país trazer curso, trazer treinamento, na grande maioria das vezes tem uma amplitude dos procedimentos. E isso não tem como frear muito, né, cara? Eu costumo dizer que é uma coisa até a longo prazo a ser repensada, que é difícil você estabelecer limites anatômicos em determinados aspectos, porque você sempre vai invadir alguma área, né? Então, consequentemente, isso acaba sendo uma abordagem muito ampla. Então, hoje o cirurgião bucomaxilofacial trata os traumas faciais, né? Fraturas ósseas, lesões de tecido mole, as lesões benignas dos maxilares, né, tanto cisto, tumores que acometam a face. Atuam também nas equipes oncológicas junto com o cirurgião cabeça e pescoço, atuam em alguns tratamentos com o neurocirurgião também, em cirurgias de anormalidades cranianas, né, como crânio em torre, dentre outros. Então, e além de ter abordagem também no ambulatorial, né, a cirurgia do siso, expansão maxilar, atua junto com a ortopedia também. Então, uma área muito ampla, né? Em resumo, a gente fica no ambulatório para cirurgias menores, cirurgias maiores a gente vai até a unidade hospitalar para fazer os procedimentos sob anestesia geral. Acho que, em resumo, acho que é mais ou menos isso. Bastante coisa, muita coisa. Legal, e assim, é muito importante porque eu trouxe o Pedro justamente para a gente conversar sobre o quanto que existe uma interação grande com a prática do médico do sono, né, do especialista em pneumologia, do otorrino, do neurologista, do psiquiatra que trabalham com sono, com as questões orofaciais, né? Então, de certa forma, a gente precisa considerar sempre a cirurgia bucomaxilofacial como sendo uma abordagem que precisa ser avaliada, precisa ser pensada e talvez seja a abordagem de escolha para alguns pacientes que tenham ronco
e a apneia obstrutiva do sono, né? Sim. E aí, com base nisso, eu queria te perguntar, quem que procura a gente com relação às questões do sono? Quem que procura o cirurgião bucomaxilofacial? Tá. Eu acredito que seria prudente todo paciente que procurasse, né, um tratamento voltado para a apneia passar por uma avaliação com o cirurgião bucomaxilofacial também, né, dentre a equipe multidisciplinar que você muito bem já postulou aí. Por quê? Na grande maioria das vezes pode ter associada uma deformidade dentosquelética. De repente a mandíbula dessa pessoa não se desenvolveu o suficiente, ou a maxila não expandiu o que tinha que expandir, ou não cresceu o que tinha que crescer, e isso intervém diretamente na via aérea do paciente, porque o desenvolvimento ósseo está correlacionado com a expansão também de todo o tecido mole da via aérea, né, da parte respiratória. Atrás lá do palato mole, também na base da língua, tem inúmeros tecidos, músculos que se ligam diretamente à via aérea propriamente dita, né, no tubo, né? Para falar de forma mais clara, a nossa parte respiratória a gente pode fazer uma analogia como um tubo, né? Então esse tubo ele é flexível, ele permite ser alongado. E o que na grande maioria das vezes permite esse alongamento, esse desenvolvimento, é o crescimento dos maxilares, tanto da maxila quanto da mandíbula. Então talvez seria a primeira coisa a ser levada em consideração em relação a isso, né, o desenvolvimento dos maxilares dessa pessoa. Mas, mesmo que essa pessoa não tenha uma alteração esquelética e ela possua a apneia obstrutiva do sono, talvez severa ou grave, que já está correndo ali risco de vida, ou tem algum outro fator de risco associado, obesidade, por exemplo, seria um paciente a ser considerado para fazer o avanço maxilomandibular, né, chegar os ossos para frente cirurgicamente, a fim de aumentar o diâmetro desse tubo. Eu costumo até brincar com os pacientes, de repente fazer analogia para aquele tubo de quarto, né, que é o tubo de água, para o tubo de meia, né, que é o tubo geralmente de esgoto. É você transformar um tubo fininho com um tubão. Né? Então a cirurgia, o objetivo da cirurgia que a gente quer alcançar é exatamente isso. Aumentar o diâmetro dessa via aérea por meio do avanço maxilomandibular de forma cirúrgica e planejada. Perfeito. Tá? É muito interessante porque a gente reconhece que a alteração anatômica da face e toda a anatomia orofacial, ela acaba acontecendo muito e a depender da respiração desse indivíduo, né? Então se o indivíduo respira pelo nariz adequadamente, filtrando, aquecendo e umidificando o ar, ou se esse indivíduo é um respirador oral. E a gente acaba olhando muito para essa formação e para todo um hipodesenvolvimento que pode acontecer desde a criança, né? E o que eu queria te perguntar, antes da gente partir para isso também, era assim, qual é a frequência de pessoas que, ao você avaliar a cavidade oral, você percebe alterações anatômicas que favorecem ou favorecerão o ronco e a apneia? Existe, assim, uma avaliação sua mesmo, né, bem subjetiva, do qual é a frequência de pessoas, em termos percentuais, do seu consultório, da sua amostragem, que tem um palato fino, um palato ogival, né, um palato profundo e ogival, que tenha projeção de língua diferente, que tenha alterações de mordida, né, como classe 2. Qual é a prevalência dessa população que você atende hoje? Existe isso? Então, eu acho que a minha amostragem vai acabar sendo viciada, tá? Porque hoje eu tenho centro de tratamento de deformidades e a grande maioria das pessoas que me procuram já tem alguma alteração esquelética. Mas é importante ressaltar que dentro da cirurgia ortognática, hoje meu carro-chefe é a cirurgia ortognática, né? O que eu me coloquei à disposição a fazer e tentar cada vez fazer melhor, vamos assim dizer. É o que eu tenho carinho efetivo de tratamento realmente, aquele amor, né? Quer fazer independente de qualquer coisa. Nesse tipo de paciente, a gente sempre leva em consideração a parte respiratória, né? A gente tem uma tríade hoje da cirurgia ortognática, que seria a face, né, a parte estética, a parte respiratória, a parte de via aérea e a parte da mordida, que na grande maioria das vezes isso meio que se retroalimenta, está tudo linkado, né? A estética da face, a parte respiratória e a parte da mordida. Então se o paciente tem uma alteração da mordida, consequentemente vai ter uma alteração respiratória e uma repercussão estética. De repente você já olha esteticamente esse paciente, já vê que ele tem alguma alteração, você já vai pensar que ele tem uma alteração respiratória e uma alteração na mordida. Então é algo que se complementa, que está linkado. Não tem como a gente tirar isso. É o que você falou. Se o paciente já respira de forma deficiente, a mordida vai ser alterada.
Se o paciente tem a mordida alterada, ele já vai respirar de forma diferente. Então tá tudo meio que misturado, né? Em todo esse ensejo. Então, cara, sempre eu levo em consideração a parte respiratória. Até o inverso, tá? Isso é até interessante, porque você falou do retrognata, né? O retrognatismo, acho que é interessante explicar para as pessoas, né? Hoje a gente tem um indivíduo com a face normal, né? Em que o dente se encaixa com o dente. Nós temos o indivíduo retrognata, em que a mandíbula está mais para trás em relação à maxila, tem um queixinho curto. E tem os pacientes prognatas, que são os pacientes que estão com o queixo lá na frente. Tá? Então, essas são as 3 classificações aí mais comuns. Nesse paciente prognata, que tem a mandíbula lá na frente, a gente também leva a parte respiratória em consideração. Por quê? Sabidamente, chegar a mandíbula e a maxila para frente, você melhora a respiração do seu paciente. E na grande maioria das vezes o tratamento do prognata, que é o indivíduo que está um queixo lá na frente, é chegar para trás. E você vai ter uma repercussão negativa para isso. Então a gente tenta sempre equilibrar os movimentos para tentar fugir desse avanço isolado da mandíbula e não causar nesse paciente uma apneia, que é possível. Então aquele paciente às vezes classe 3, que você vai pensar só na estética, se você levar só a estética em consideração, provavelmente a esposa dele depois vai voltar no seu consultório querendo te bater. Você acabou trazendo um ronco para a vida dele. Então a gente tem que estar levando em consideração a todo momento a parte respiratória, mordida e estética facial. Tá tudo linkado, tudo junto. Muito legal, porque ontem eu atendi um paciente de 15 anos em que a mãe e o pai conversavam que ele sempre roncou, mas roncava ressonando. E aí de 1 ano e meio para cá, ele começou a roncar bem mais. E com 15 anos a gente não vê muito isso, né? Sim. Geralmente é uma curva que depois da adolescência, né, ao entrar na adolescência, a gente vê uma redução de amígdala, uma redução de tecido linfóide de garganta, né? Então, às vezes a gente vê menos ronco nessa faixa etária da adolescência do que na criança de 6, 7, 8 anos. Pela própria hipertrofia normal, né? Pelo aumento dos tecidos linfóides da garganta, adenoide e amígdala. E aí, o que eu costumo falar muito, que seria bastante interessante que você reforçasse, o quanto é importante o exame da cavidade oral. O quanto é importante abrir a boca de todo mundo que passa pelo consultório. Sim. E engraçado que isso que você está falando da tríade, né, da questão da estética facial, da mordida e da respiração, o que me chamou a atenção quando ele entrou no consultório, antes mesmo deles comentarem que o que os trouxe ali teria sido ronco, era muito essa coisa de uma sensação de uma face bem hipodesenvolvida no terço inferior, né? Com uma leve retrognatia, então um queixinho um pouco mais, né, como se fosse hipodesenvolvido. E aí quando eu fui examinar a cavidade oral, ele tinha um palato muito profundo, o que acaba sendo muito viciado também essa amostra para mim, né? Porque os pacientes que respiram mal, eles geralmente têm características de respiração oral que são muito clássicas, né? Esses dias eu atendo muitas crianças com respiração oral, e muitas que chegam às vezes do pediatra indicadas, né, recomendadas para avaliação, mas também de vez em quando chegam do pediatra falando que não tem que fazer, pode fazer qualquer coisa menos cirurgia de adenoide de amígdala. Eu falo, meu Deus do céu, né? Quando a adenoide e a amígdala atrapalham, elas têm que ser retiradas, né? E aí é muito frequente porque a gente vê inclusive alterações posturais, né? Exato. E aí talvez você veja muito isso no consultório, né? De um indivíduo que tem uma postura típica de respiração oral, né? Que você olha e fala, aquele ali respira pela boca. Sim. E deve babar no travesseiro, deve roncar muito, né? Deve ter toda uma alteração. Geralmente eu costumo falar, né? Também atuo nessa parte de docência, né, que o nosso exame clínico começa na sala de espera. Né? Assim que o paciente entra no seu consultório, está vindo até a sua mesa, você já, na grande maioria das vezes, já fez grande parte do diagnóstico. Né? Exatamente pela postura, pelo aspecto estético como um todo, né? A pessoa se torna um pouco mais introspectiva, né? Um ombrinho mais arqueado, projeta a mandíbula um pouquinho para frente. Você já vê que aquela pessoa tem sinais que talvez não esteja respirando tão bem. E, cara, isso é muito importante. Eu acho que hoje que a gente está batendo esse papo, não só comigo, obviamente, né, tem outros especialistas que vai receber que são tão importantes quanto, mas eu acho que essa multidisciplinaridade é fundamental. Né? Tá todo mundo andando junto e não no universo isolado de cada um no seu consultório. Né? Porque a tendência é essa, você viver a sua realidade, né, do seu dia a dia. E aí você acaba, talvez, não consultando o colega que está ali do lado, que também pode corroborar, que pode te ajudar. Então é interessante ter essa rede, né, de colaboradores que o paciente, no final das contas, é o mais beneficiado. Muito legal isso. E eu costumo dizer que quando a gente tem quando a gente preza pela prática
baseado em evidência, né? Com o que existe de melhor e de mais atual, é difícil a gente não conseguir parcerias que pensam como a gente, né? Claro. Que pensam tentando promover ao máximo de bem-estar e saúde de uma forma geral para o indivíduo, né? E essa parte respiratória, ela é sem dúvida nenhuma extremamente importante para tudo, né? Você falou uma coisa muito, muito significativa, que é essa postura do respirador oral, né? Do ombrinho para frente, da hipercifose, da hiperlordose, das pernas mais com hiperextensão, do pescocinho para frente, né? Então, bem típicos de um indivíduo que já se projeta com a sua postura para a introspecção, né? Exatamente. Porque, por exemplo, esse paciente de ontem, muito curioso, porque era essa postura e a mãe falava, ele não é muito expansivo, ele é muito ansioso, então já começa a construir, é claro, com diversas interferências no meio, claro, né? Mas muito do que a respiração traz para ele, do que a postura já entrega para ele e que ele se comunica com o meio externo, né, com quem ele convive. Uhum. Então é impressionante como isso tem a ver, né? E a respiração, a estética e a mordida vão sempre interagir nisso tudo. Sensacional essa abordagem que a gente precisa ter na sala de espera mesmo, né? Não Sim, tem jeito. Não tem jeito. E aí eu queria já aproveitar para falar um pouco sobre o diagnóstico dessas questões respiratórias do sono, né? Uma vez que os distúrbios respiratórios do sono são extremamente prevalentes, né? Um estudo paulistano, feito há um pouco mais de 10 anos atrás, mostrou que um pouco mais de 1.000 indivíduos que fizeram polissonografia, praticamente 33% da população paulistana tinha apneia obstrutiva do sono. Ou seja, tinha um índice de apneia maior do que 5 na polissonografia, então eles tinham mais de 5 paradas respiratórias por hora, e tinham também sintomas clínicos de apneia obstrutiva do sono, que é uma doença que faz com que o sono fique fragmentado, né, um sono seja não reparador, e isso vai impactar na vida do indivíduo. E Pedro, quais são os sintomas, assim, quais são as queixas mais comuns que você atende no consultório dessas pessoas que te procuram por conta da apneia, né, por conta do ronco e da apneia? Quais são as queixas que esse indivíduo que você conversa, ele geralmente relata? Bom, a cirurgia ortognática ela ainda carrega consigo muita ansiedade, né? As pessoas ficam muito temerosas do procedimento, até pelo histórico do procedimento, né? A cirurgia ortognática, o histórico dela remonta à necessidade de ficar bloqueado, com a boca fechada por muito tempo, né? Porque não tinha o advento de placas e parafusos, né? A partir de 1971 que a gente começou a disponibilizar disso para o tratamento. Então hoje o paciente não sai mais com a boca fechada, bloqueada. Então não tem tanto temor como tinha antigamente e acabou criando quase que uma lenda, né, por trás da cirurgia. Nossa, não vou fazer a cirurgia não, a cirurgia é muito complicada. Então, para você que está nos assistindo, lembre-se, hoje a cirurgia é muito mais tranquila, a gente se preocupa muito com a morbidade, o retorno precoce à função, tem todo um time ao redor de vocês para poder fazer tudo de forma muito amena. Então, de certa forma, quem vai me procurar para esse tipo de procedimento, por se tratar de um tratamento cirúrgico, é alguém que está sofrendo na vida, com certeza. Tá? Na grande maioria das vezes é o homem, né? Acho que a própria prevalência, né? Acho que é quase 2-1 de homem e mulher. Então, na grande maioria das vezes é o homem tem uma tendência a ser o machão, né? O fortão, nunca precisar de ajuda, e na grande maioria das vezes que vai procurar ajuda é porque realmente já está um pouco mais complicado. Então, ou esse paciente está passando por algum problema entre o casal, talvez, né? Que eu acho que é muito comum, pessoa que ronca muito, o parceiro já fica um pouco chateado. Na grande maioria das vezes é a parceira ou o parceiro que vai vir trazer esse paciente para consulta, né, para buscar ajuda, porque é quem está sofrendo, né? Porque quem está dormindo, quem está roncando, não tá vendo o que está acontecendo, né? Quem está do lado que vai ter esse problema, fala, não, você vai lá. Isso aí. Pelo amor de Deus, você vai para poder tentar melhorar. E, de certa forma, encaminhado, né? Hoje, graças a Deus, tem muita gente que se atenta em relação a isso, tanto os ortodontistas, quanto a medicina do sono, quanto o otorrino. Então, acho que hoje tem uma rede muito colaboradora que eu acho que é imprescindível. Legal. Né? Para a cidade, né? A gente falar, para a cidade de Macaé é imprescindível, tá todo mundo interligado, conectado, com o mesmo raciocínio, né? Todo mundo tem mais ou menos a mesma formação, nível de experiência, e isso acho que soma muito, traz muito benefícios para toda a população como um todo, não só para a gente, né? Que parece até um pouco de egoísmo, mas não é isso, né? A gente está aqui fazendo com amor, com carinho, e tudo é voltado para você, paciente, né? Isso aí. Com certeza. Muito legal, porque é muito engraçado quando você fala isso, que às vezes é a esposa que traz, né, amarrado,
para resolver o problema dela, que é o ronco dele, que a maioria das vezes acaba sendo o homem o roncador, né? Não é exclusivo, então a gente vê realmente uma prevalência de ronco nas mulheres pré-menopausa, né? Então a mulher depois de 45, 50 anos ela começa a ter uma prevalência de ronco bastante parecida com o sexo masculino, né? Mas os homens, sem dúvida nenhuma, lideram perpetuamente, né? Assim, a questão do ronco. E uma coisa que eu observo muito, e aí pra gente, né, poder comentar sobre, inclusive, é esse indivíduo que às vezes já é muito sonolento, né, muito cansado, que ele vive desanimado, sem vontade de fazer nada, muita anedonia, né, muita coisa que eu não tenho prazer com nada, nem com as coisas que me dão prazer. Então é muito frequente esse indivíduo muito irritado, mal-humorado, né? A esposa às vezes fala, ele acorda já mal-humorado, parece que nem levantou, porque o desânimo e o cansaço estão grudados nele. Então é muito prevalente essas queixas. E é exatamente o que você falou. Muitos já chegam com uma vontade enorme de resolver o problema. Sim. Muitos chegam, sim, acompanhados da esposa, mas muitos chegam loucos para resolver o quanto que a melhoria do sono acaba impactando na qualidade de vida deles. O que eu acho muito interessante, por isso eu trouxe no livro, muito essa questão da abordagem desse indivíduo que está sofrendo e que muitas vezes não acha que é por causa do sono. Não acha que é porque o sono é fragmentado, o sono é não reparador, é um sono de qualidade ruim, né? Ou às vezes um sono de quantidade ruim, porque o que acontece muito é esses pacientes com apneia que acabam encurtando o tempo total de sono, porque eles inconscientemente quase têm medo de dormir, porque dormem tão mal que às vezes eles dormem 4, 5 horas e aí se junta a qualidade do sono ruim e quantidade de sono pequena. Com certeza, né? Não deve percorrer todas as fases, não chega na fase REM, né? Não tem essa parte de reparação, né? Exatamente. E aí fica essa coisa do sono mais superficial, fragmentado, que não é reparador, e aí ele fica louco para resolver. Exatamente. Então é muito legal porque a gente percebe isso, né? Um paciente que chega muitas vezes com muita vontade de resolver o problema. E aí ele é capaz de enfrentar uma cirurgia que era reconhecida como uma cirurgia muito extensa, né, que geraria exatamente isso tudo que você falou, mas que como que vem mudando progressivamente com o avanço tecnológico, né, e com tudo que vocês conseguem trazer para a gente de novidade. Acho que é muito importante essa questão do avanço tecnológico, que todas essas informações que para a gente, que trata essa alteração, é muito simples, mas que para o paciente é algo muito complexo. Na grande maioria das vezes ele não consegue nem quantificar ou mensurar qual é o problema dele. Então o aparato tecnológico é fantástico para isso. Então hoje eu consigo projetar na minha TV, tem uma TV parecida até na parede da minha mesa do consultório, em que você vê o crânio em 3D, né? Você gira o crânio de cabeça para baixo, para um lado e para o outro, você consegue mostrar para ele exatamente qual é a alteração. A gente consegue fazer uma reconstrução 3D da face, então a parte da estética também que melhora, né? Associada à cirurgia também já é muito previsível. A questão dentária, de mordida, documentação fotográfica, tudo isso é muito importante. E pegando um gancho, talvez, no que você falou em relação a essa questão da gravidade, da pessoa chegar para resolver, na apneia do sono o tratamento é muito voltado para isso. O paciente que já chega com uma apneia, né, moderada ou grave, que o paciente está correndo risco de vida, né, a gente já tenta fazer uma abordagem que a gente chama de surgery first. Né? Primeiro opera, depois faz o tratamento ortodôntico. Talvez acho que é até interessante fazer uma explicação. A cirurgia ortognática, quando o paciente chega para a gente com essa deformidade dento-esquelética, na grande maioria das vezes ele precisa passar por um preparo ortodôntico. Porque a nossa face, o lábio, a língua, já tentam compensar essa alteração do paciente. Então vamos voltar lá para o paciente, né? O paciente classe 2, o paciente retrognado. Naturalmente, a língua e o lábio desse paciente vai fazer com que o dente de baixo venha para frente e o dente de cima venha para trás. Então ele vai chegar no seu consultório com a mandíbula muito curta, com a face curta, mas com os dentes se tocando. Se eu for fazer a cirurgia que é chegar a mandíbula para frente, cruza a mordida. Então esse paciente ele precisa passar por um preparo ortodôntico, para passar por uma descompensação, né? Ou seja, voltar para o dente, para a base óssea, que muitas das vezes evidencia o problema, né? Ele fica com a mandíbula parecendo que está um pouco menor, para na hora da cirurgia eu poder corrigir essa alteração. No paciente da apneia do sono, o ensejo fica um pouco diferente, porque já envolve o risco de vida. Isso aí. Aí esse paciente a gente vai operar primeiro e depois faz o refinamento ortodôntico. Então, na grande maioria das vezes, você que vai precisar passar por uma cirurgia ortognática, voltado para o tratamento da apneia do sono, você opera primeiro e faz o tratamento ortodôntico em seguida, se necessário.
né? Muito legal, muito bom isso. E o que eu queria chamar a atenção, né, a gente sempre é importante a avaliação terapêutica dos distúrbios respiratórios do sono, especificamente da apneia obstrutiva do sono, em que existe uma obstrução da via aérea, é a gente relembrar que tudo que vai abrir, expandir a via aérea vai ajudar esse indivíduo a respirar, né? E a bucomaxilo entra com muita força nisso, porque o procedimento indiscutivelmente é o procedimento que tem maior chance de resolução e até mesmo cura dos indivíduos com apneia obstrutiva do sono, mesmo moderada e grave. Mas a gente sabe que tem algumas limitações do procedimento, né? Então, se a gente olhar as indicações cirúrgicas, a gente vai para o otorrino primeiro, né? E aí, poxa, é claro que a cirurgia de adenoamígdala, por exemplo, ganha uma importância absurda, principalmente nas crianças e nos adultos jovens, né? Quando a gente tem um aumento desse tecido linfóide, né? Da adenoide da amígdala maiores, e a indicação cirúrgica é de desobstrução. Ainda no otorrino tem a óvulo-pálato, que você mesmo já citou, que é uma cirurgia que cada vez mais entra em desuso e com pequenas indicações muito específicas feitas também pelo grupo da otorrinolaringologia, que a gente vai ter aqui também para conversar sobre isso. E aí entram vocês, né, com a bucomaxilo, trazendo principalmente o avanço maxilomandibular, que, bom, há mais de 20 anos é considerado, sim, o procedimento cirúrgico com maior chance de resolução. Sim. A gente já sabe disso, né? E aí eu queria depois discutir com você ainda algumas outras possibilidades cirúrgicas desses pacientes que têm apneia, não só mesmo o avanço maxilomandibular, né? Para trazer a maxilar mandíbula para frente, para aliviar essa coluna aérea, né? Para aliviar essa via respiratória. Mas o que eu acho que é muito interessante é essa abordagem multidisciplinar que você traz, né? Assim, o quanto que é significativo e forte que quanto mais você for visto por especialistas diferentes, porque indiscutivelmente a gente não consegue dominar toda a técnica que você tem, então eu enquanto pneumologista e médico do sono não consigo dominar as técnicas e o conhecimento que você tem, e da mesma forma a otorrinolaringologia, né, porque a gente acaba conversando muito, essa tríade eu costumo falar que é muito forte, né, porque de certa forma projeta o tratamento de forma muito mais eficaz para esse indivíduo. Então, para você que está ouvindo a gente e que tem ronco e apneia do sono, talvez essa avaliação pela tríade pneumologista / médico do sono, que faz a polissonografia, né, que vai fazer o diagnóstico, junto do otorrino e junto do bucomaxilo, seja uma tríade muito forte, né, de avaliação e de desobstrução de via aérea, uma vez que a gente está falando de doença obstrutiva de via aérea, né, de doença que obstrui a respiração do indivíduo. E aí, é claro que eu queria que você falasse para a gente um pouco desses fatores que limitam, por exemplo, a cirurgia. Então, chegou um paciente no seu consultório. Quem é o paciente que talvez você fale, poxa, não é o seu momento, mesmo que ele tenha uma anatomia orofacial ruim para a respiração dele, que favoreça a apneia, mas qual é o paciente que talvez tenha um ganho maior fazendo um outro tipo de procedimento? Tem esse paciente? Hoje a gente pode talvez trazer para o lado da ortodontia. Né? Se esse paciente não tem uma repercussão funcional em termos de via aérea muito grave, né, que seja leve, ou talvez nem tenha queixa ou indicação, esse paciente vai passar primeiro pela ortodontia, refina a parte dos dentes para a gente poder refinar ainda mais o ganho estético, né? Que também está extremamente em alta e é necessário. Apesar de cirurgia ortognática ser um tratamento de cunho funcional, a gente também leva em consideração a estética, que vai estar associada a tudo isso que a gente conversou, né? A inserção social desse indivíduo, o nível de desenvolvimento até em relação a trabalho, a colégio, apresentação de conferência, etc. Acho que está tudo isso linkado com essa parte de estética. Então, talvez esse paciente, que não tem repercussão tanto do sono, se o paciente tiver alguma restrição, talvez, eu acho que o paciente obeso, né? Aquele paciente muito grave em relação à obesidade, talvez seja prudente passar por um cirurgião bariátrico primeiro, para ver essa resolução do quadro metabólico dele, né? Que vai ser extremamente importante, né? Mas que acaba sendo meio que coadjuvante também, né? Faria a cirurgia metabólica, em seguida já pensando no avanço maxilomandibular para poder ter essa resolução melhora do quadro. Tirando as contraindicações cirúrgicas do ponto de vista sistêmico, né, paciente que tem alguma alteração que impeça o procedimento de anestesia geral, acho que seriam esses. Um paciente muito borderline, esse eu acho que é até difícil de você mensurar ou até mesmo dar um exemplo. Existem alguns tipos de osteotomias que a gente faz na parte anterior da mandíbula
com o objetivo de tracionar toda a musculatura aqui da supraioide, né, base língua, genioide, gênio glosso, ventre anterior do digacho, que aí vai ser um paciente meio borderline, talvez o paciente que está ali de transição de leve para moderada, que já tem um perfil um pouco biprotuso, que o avanço maxilomandibular do cunho estético não seja tão efetivo, e ele não tenha tanta necessidade funcional assim da via aérea. Então você poderia pensar numa osteotomia do mento, que a gente traciona toda a musculatura e gira para travar ela na posição, e não teria tanta repercussão na face, a parte estética, né? A estética a gente não leva em consideração num paciente grave, né? Porque aí já é vida. Né? Por mais que ele possa ficar um pouco biprotuso, o terço, né, médio e inferior da face seja um pouco mais para frente, mas aí a vida fala mais alto em relação a esse aspecto. Legal, então essas seriam as grandes, talvez limitações, né, de um indivíduo que pode talvez querer fazer a cirurgia, mas pode ser que ele tenha ganhos maiores iniciais com outro tipo de abordagem, né? E aí eu também queria acrescentar com você a questão dos pacientes que a gente trata, por exemplo, com o tratamento que hoje é gold standard, ainda para apneia obstrutiva do sono, principalmente para moderado e grave, que é o uso da pressão positiva, né, nas vias aéreas, o CPAP, porque vira e mexe, o que eu vejo, Pedro, eu trabalho com sono há mais de 17 anos, né? E eu trabalho com CPAP há mais de 17 anos, né? Ou mais do que isso, porque antes do sono eu já trabalhava com ventilação. E o CPAP é uma forma de ventilação, só que é uma forma não invasiva, né? Que o indivíduo vai receber a pressão positiva do ar, que não é enriquecido de oxigênio, né? Que fique bastante claro isso. Ele para de ter queda respiratória, queda de oxigenação durante a noite porque ele restabelece a respiração. Sim. Mas é interessante porque o CPAP muitas vezes acaba não sendo aceito, né? Ou acaba não tendo uma adesão adequada. Então esse é um outro paciente que acaba tendo muita indicação também para que você avalie, né? Exato. Porque a gente teve até um paciente em comum, né, bem recente, com sucesso terapêutico seu, que foi muito legal, porque é um paciente que já usava CPAP há muito tempo, e aí ele, depois de muitos anos de uso, ele acabou parando um tempo de usar, né, o CPAP, e aí fez algumas complicações por conta da hipóxia durante a noite, né? Ele fazia muitas apneias, ele tem uma apneia muito grave, eram mais de 60 apneias por hora, então ele tinha muitos eventos e aí aquilo começou a gerar crises convulsivas à noite, né? Sim. Você lembra desse paciente? E ele tem um histórico também interessante, que é bem interessante levantar, que é histórico de acidente de carro. Isso aí. Talvez, eu acho que no episódio foi por uma crise convulsiva, mas aumenta a chance, né? A pessoa que não dorme bem, com essa sonolência diurna, né? Pode ter aumento de acidente, né? Dirigindo, dormindo ao volante, alguma atividade que tenha de cunho de concentração. Sim. Foi um caso fantástico. Né? Na verdade, as palavras do paciente no pós-operatório era: doutor, me afoguei no ar. Ele ainda estava no RPA, na recuperação pós-anestésica, ainda sonolento. Ele, tô me afogando em ar, não sabia que eu podia respirar tanto assim na minha vida. Então, foi um paciente que... E o grande lance da cirurgia ortognática é esse. A cirurgia ortognática voltada para a apneia de sono, o resultado é imediato. Né? A gente fez o avanço maxilomandibular, colocou a placa e o parafuso, a mandíbula e a maxila está na frente, esse paciente já acorda da anestesia falando que está se afogando em ar. Isso é muito bacana. Isso é muito legal, né? Muito legal, porque é imediato. Você não precisa, né, ter aquela melhora, aquele tempo de recuperação, não. É imediato. É muito legal. E aí eu queria que você agregasse pra gente, nesse paciente que faz, por exemplo, o próprio avanço, né, que você coloca que acaba sendo muito imediato, né? A gente clínico acaba tendo muito essa sensação com o CPAP, né? Assim, porque às vezes o paciente fala: caramba, doutor, botei o CPAP, o ar veio. E aí, né, vinha com muita dificuldade, com muita obstrução, e a pressão positiva na via aérea abre toda essa colapsabilidade fácil que acontecia antes, por esse indivíduo ter uma hipotonia de toda a musculatura de via aérea e um colapso mais fácil. Mas o que, de certa forma, é vantajoso para o procedimento cirúrgico é porque isso, teoricamente, é definitivo. Né? Então, não é uma prótese, né? Não é um óculos. Eu costumo falar que, por exemplo, eu estou usando óculos. Eu adoro usar óculos porque eu enxergo de perto. Eu estava sem enxergar de perto. O CPAP é a mesma coisa. Vai te devolver a vida à noite. Vai te devolver a respiração à noite. Sim. Mas você vai ter que usar. Exato. Se tirou, né? Já não surte. Perdeu o efeito. Exatamente. O grande lance da cirurgia, eu acho que é isso, né? De ser imediato e com a possibilidade de ser curativo, né? E ser permanente. E eu acho que isso passa por cima de todo o aspecto de ansiedade
postulado ao procedimento, né, vinculado ao procedimento. E a melhor forma de a gente reduzir a ansiedade é a educação, né? Você saber o que é feito, saber quais são os passos, quais as limitações. Por isso o bate-papo é muito interessante, a consulta clínica é muito importante para desmistificar, né, desconstruir essa história de morbidade ou de temor, né, associado ao procedimento. Acho que é fantástico, né? É muito legal porque o homem, é engraçado, o homem é o indivíduo, né, indiscutivelmente, nós temos muito mais apneia e nós somos muito mais medrosos, sim, na imensa maioria, né? Exatamente. Então as mulheres vão para o procedimento cirúrgico, fazem plástica com tranquilidade, a gente, plástica? Pra que isso? Tá todo mundo correndo. Então eu acho que é muito interessante porque muitos daquelas pessoas que nos procuram são corajosos, né? Porque realmente não aguentam mais conviver, não somente com a esposa, muitas vezes reclamando, mas conviver com a qualidade de vida que eles vêm experimentando, né, todos os dias. Outra coisa importante de lembrar é que, talvez a gente vai discutir isso mais adiante, mas já antecipando, o pós-operatório da cirurgia ortognática, a gente, né, faz cortes ósseos, reposiciona esse maxilar e fica preso por placas e parafusos internos, né, dentro do osso, não tem cicatriz, é tudo por dentro da boca. E no pós-operatório, por ter a placa e o parafuso, você precisa passar por um período de 2 a 3 meses de restrição alimentar ao que tange a consistência. Ou seja, você fica por uma alimentação pastosa. A gente até recomenda um suporte nutricional com nutricionista, né? Porque o mais difícil da cirurgia, gente, o mais difícil da cirurgia ortognática no pós-operatório é a dieta pastosa. Não é o edema, não é o inchaço, não tem dor, porque você fica com o rosto dormente, é a restrição alimentar. E com isso a gente ainda aproveita de repente para reeducar. Né? Se aquele indivíduo que já é um indivíduo obeso, ou de repente grau 2, 3, ali um pouco mais para baixo, já é um período talvez ali de virar a chave, né, que já vai perder um peso. Invariavelmente perde-se um peso no pós-operatório, de repente já é o momento de virada de chave do hábito, né? Que é extremamente importante. A cirurgia sozinha ela cura mecanicamente, mas se o indivíduo ainda continuar com outros hábitos possíveis, né, de piora, a obesidade é um deles, perfeito. Isso acaba a longo prazo podendo ter alguma recidiva ou ter alguma piora de cunho metabólico, né? Perfeito. Então talvez essa virada de chave também ajude, né? Que você vai ficar restrito ali de alimentação, já entra na dieta, já se acostuma. Sim. E vai seguindo. Voltando para o que você falou em relação às limitações, acho que é importante a gente falar, talvez aquele paciente que vai precisar passar por uma expansão palatina antes, né? Você falou muito bem dos pacientes respiradores bucais, que geralmente têm atresia maxilar. Então, eu não sou muito fã. Em algumas situações a gente consegue fazer a cirurgia junto, né? A mesma cirurgia que avança, que chega para frente, é a cirurgia que expande. Só que é uma cirurgia muito instável, precisa ter uma discrepância transversa ali pequena, nem sempre a gente consegue atingir isso. Então a gente recorre muito à expansão maxilar primeiro, expande a maxila e depois faz a cirurgia ortognática no segundo momento do avanço maxilomandibular. As expansões maxilares, né, no adulto, a gente tem uma restrição pela densidade óssea. Né? O adulto ele acaba apresentando um osso mais denso, mais duro, vamos assim dizer. Né? Que a gente acaba tendo que fazer algumas linhas de corte para fragilizar esse osso e permitir que esse osso ele se expanda. Apesar de, atualmente, a gente contar com ancoragem esquelética. Tá? Historicamente, esses aparelhos começaram com aparelhos de acrílico no céu da boca, que faziam pressão, né, que é o RAIS. Depois evoluíram ali para o Hyrax, que eram aparelhos colocados somente nos dentes, né, que acabam tendo um cunho de expansão dentária também. Então, por mais que o aparelho ele abraça os dentes com uma banda ortodôntica, com um anel, e no meio ele tem um torno. À medida que você gira, ele vai abrindo. Como ele está preso no dente, o dente também vai inclinando. Então, quando você tirava esse aparelho lá na frente, sempre tem um grau de recidiva dentário. Então, você perdia um pouco desse movimento. Hoje, com o advento da ancoragem esquelética, a gente consegue colocar 4 parafusos, geralmente, no céu da boca, presos no osso, em que a distração, né, ou a expansão é meramente esquelética, é óssea. Então, a gente consegue expandir isso de forma mais efetiva, sem essa compensação dentária. E essa expansão, a gente já ganha, por exemplo, um aumento do diâmetro da cavidade nasal. Né? A cavidade nasal já está aumentando também na largura. Né? Toda a parte do seio maxilar também, o volume de ar do seio maxilar também é aumentada. Então já começa aí um ganho inicial da expansão maxilar. Então talvez esse é o paciente que não vai direto para a cirurgia. Então, vai fazer a expansão previamente e quando estiver pronto, a seguir a gente faz o avanço maxilomandibular, mas que já está ganhando alguma coisa de via aérea também.
pelo aumento de volume da cavidade nasal e do volume dos seios maxilares, né, que acaba... Eu costumo falar muito isso no consultório, porque a gente vê muito isso em criança, né? Depois a gente vai falar um pouco de criança também, mas eu queria ainda te aproveitar com relação a esses conhecimentos, que na prática clínica, principalmente nas crianças, né, porque eu acabo vendo muito isso, é esse palato muito profundo já, né, bem ogival, um palato, né, que a gente não consegue ter a posição de língua adequada, né, por conta dessa atrofia, né, dessa atresia de maxila. E aí eu costumo dizer que, pensem grosseiramente, né, o céu da boca é o assoalho do meu nariz. Então, se ele está lá em cima, a altura do meu nariz por dentro está bastante reduzida. Exatamente. Então, se o nariz está pequenininho por dentro, porque o céu da boca está lá em cima, o volume de ar que vai penetrar pelo nariz é muito menor. E se a gente abaixa o céu da boca, o nariz se expande e ganha força de novo, né? Ou seja, ganha volume e ganha fluxo de ar de novo, né? O que acaba atrapalhando muito, indiscutivelmente, fazendo com que você abra a boca e acabe roncando mais ainda. Aí vira um ciclo, né? E aí vira um ciclo de cavidade, né? De maior palato, né? O palato mais profundo, e aí é o círculo vicioso que se estabelece. E aí eu queria que você falasse pra gente, só pra gente fazer um break aqui com relação ao diagnóstico, né? Então, como que a gente faz o diagnóstico? Então, a jornada do paciente que chega até você no consultório, ele vai passar pela história clínica, né? Pela anamnese, por tudo que você vai fazer lá e que você vai entender os sintomas, né? E o que trouxe ele para a sua consulta. Em seguida, toda a avaliação de anatomia orofacial que você acaba fazendo com a ajuda sempre da ressonância. Quais são os exames que você costuma fazer de imagem? Assim, esse paciente chegou lá. Eu queria que você traçasse para a gente, para quem está vendo e ouvindo a gente, o que ele vai fazer para que isso fique bastante... o fluxo em média, né, do que você geralmente costuma fazer. Quando a gente fala desses pacientes em específico, das deformidades dentosqueléticas, aquele paciente em que na sala de espera você já está vendo que ele tem uma alteração significante, esse paciente eu já peço uma tomografia computadorizada. Tá? A tomografia computadorizada com Unibin tem um pouco menos de radiação, Perfeito. mas consegue me mostrar tridimensionalmente o que eu preciso saber. Inicialmente nas consultas odontológicas de rotina a gente pede uma panorâmica, uma radiografia, só que é um exame bidimensional, você não tem noção de profundidade, que é tudo que eu preciso para avaliar essa parte de via aérea. Então, exame clínico, né, conversa, anamnese, avaliação subjetiva ali, imprescindível colocar na cadeira, colocar a mão, sentir ali a tonicidade de pele, de tecido, comportamento da língua, cavidade oral como um todo, né, que faz muito parte da nossa rotina. E a partir daí a gente já começa a ter uma ideia já da atresia maxilar, né, pela própria conformação do arco dentário, da posição do dente. Como eu sempre peço a tomografia associada ao escaneamento, porque hoje a gente não precisa fazer mais moldagem, né? Isso aí. Aquele papel ali de colocar aquela massinha na boca, que vai para a garganta, que você quase afoga, que sente enjoo. Hoje a gente pode fazer simplesmente com o scanner. Tá? Tem uma pistolinha, que é um local que emite luz, vai escaneando toda a superfície dentária, isso chega no meu e-mail. Então, assim, ele desce 2 andares, faz a tomografia, faz o escaneamento. Antes dele chegar no meu consultório, já está no meu e-mail. Tanto a tomografia quanto a mordida dele ali na minha frente. Eu já consigo simular, chegar para frente, chegar para o lado, girar, já consigo botar de cabeça para baixo e mensurar ali a questão da discrepância transversa. Sim. Então, dá para fazer uma avaliação clínica muito completa. Né? A gente fica literalmente na mão, o crânio e a mordida. Isso é sensacional, porque antes a gente fazia, né, lá atrás, né, a cefalometria, Sim. Né, que era essa análise muito mais rudimentar. Exato. Aí depois a gente começou a fazer a ressonância com a análise cefalométrica, Sim. Né, que acabava dando alguns dados pra gente. Né? E aí hoje ele já vai direto para TC de baixa dose de cavidade oral. Não, a gente consegue fazer ou de crânio. face total. A gente não consegue englobar crânio. Né? O FOV é um pouco reduzido, a gente pega um pouco acima da glabela até um pouco acima do hioide. Né? A parte craniana, nesse momento, não. Sim. Mas fica mais os maxilares. A gente consegue ver tridimensionalmente. Né? A gente vê o volume da parte do seio maxilar, de cavidade nasal, a parte óssea, a parte dentária. Então fica tudo muito completo. A ressonância a gente reserva mais para os problemas articulares, que na grande maioria das vezes os pacientes vão ter alguma alteração da articulação do temporomandibular. Então a parte tecidual, de tecido mole, a ressonância nos traz essas informações, mas nem sempre é necessário.
tá? Nem sempre é necessário. Aí precisa passar por um exame clínico para ver se se enquadra ali dentro dos fatores necessários para pedir a ressonância, mas é um coadjuvante também Legal. que a gente costuma usar. E muitas vezes assim, e aí, claro, que o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono vai ser a polissonografia, e nem sempre precisa ser a polissonografia feita no laboratório do sono, né? Ela pode ser feita em casa mesmo, né? Polissonografia in-house, já que a gente está tratando de um distúrbio respiratório, que pode ser um método um pouco mais simples, que a gente também faz, e que o indivíduo pode dormir em casa ao invés de dormir na clínica, já que a questão dele não é insônia, né, distúrbio de movimento de pernas, ou mesmo bruxismo, né, outros distúrbios associados. Acho isso daí bem interessante até você postular aqui, porque acho que vou falar por mim, né? Se eu fosse passar por exame, a primeira coisa que eu ia pensar seria, cara, mas acho que eu não vou conseguir me sentir confortável dormindo em outro lugar que eu não conheço, né? Será que eu vou conseguir dormir ou vou ficar toda hora olhando, né, onde eu tô, com esse monte de aparato? Esse lance do in-house é bem interessante. Muito bacana. Isso tem pacientes que preferem dormir em casa, né? E ele mesmo monta, é um exame extremamente simples, essa polissonografia resumida, né? O portátil que a gente chama. Sim. Então ele pega o aparelho no consultório, né? Lá na clínica, leva para casa, faz, e no dia seguinte ele entrega e a gente faz a leitura. Você acredita que tem a mesma acurácia? Tem uma acurácia boa, principalmente para apneia moderada e grave. Para os apneicos leves, às vezes, a gente tem... Porque o que a gente perde com a polissonografia portátil? O registro do sono. Então, como eu não tenho o registro do sono, eu não vou saber se ele realmente dormiu ou não. Entendi. Então, eu vou ter que entender que a dinâmica da história coletada durante a noite, né, ou pelo menos de manhã, quando ele entrega o exame, olha, eu dormi de meia-noite até as 6 da manhã. E a gente realmente vai ver que os eventos de apneia e os eventos, por exemplo, de queda de oxigenação vão acontecer ali naquele período, né? De meia-noite e 30 até as 6 da manhã. Bom, então é esse período aqui, é o período que ele estava dormindo. E como o aparelho tem um botãozinho simples que ele só aperta para ligar e aperta quando ele acorda, né? Então aperta para começar a gravar e aperta quando ele para, a gente consegue ter uma mensuração, inclusive de horas de sono. Porque eu preciso calcular o tempo de registro pelo tempo, né, de sono. Na polissonografia portátil, o tempo de registro é igual ao tempo de sono. Na polissonografia no laboratório, o tempo de registro é diferente do tempo de sono. Né? Porque eu consigo saber, ele ficou 2 horas na cama sem dormir. Sim. Na polissonografia no laboratório eu consigo, no em casa não. Né? Mas é um método que ajuda muito e pega esse paciente que não quer fazer o exame no laboratório do sono, porque, por mais que a gente fez uma obra enorme no laboratório, reformou tudo, travesseiro novo, colchão novo, tudo novo, de novo, mas às vezes os pacientes têm essa referência, né, de não querer dormir no laboratório. Sim. Essa parte de eletromiografia você consegue fazer em casa também ou não? Não, porque toda a parte neurológica a gente não consegue, né? Então, na verdade, o polígrafo portátil, ele vem com oxigenação, né? Saturação periférica, né? Com oxímetro. Ele vem com uma cinta torácica ou abdominal, ou às vezes as duas. Ele vem com o termistor ou transdutor nasal, que é quem vai perceber a entrada e a saída do ar, né? Que esse indivíduo está respirando, né? Então, esses geralmente são os... Às vezes vem com frequência cardíaca e eletrocardiograma, mas esses são os parâmetros... Então, talvez seja melhor passar por cima dessa questão de dormir em casa e ter todos os... É mais fidedigno, né? Parâmetros, é mais fidedigno. Até porque com a polissonografia padrão, né? Padrão ouro, que é no laboratório, eu consigo ter noção de uma resposta imediata, que é: por que eu durmo mal? Você dorme mal porque você tem muitas apneias, porque você tem um sono muito fragmentado, porque cada apneia vai gerar uma fragmentação do sono e cada fragmentação do sono vai gerar realmente no dia seguinte sonolência, cansaço, irritabilidade, mau humor, memória, concentração e atenção ruins. Ou seja, eu consigo justificar mais a clínica baseada no que de alteração neurológica que esse indivíduo sofreu durante a noite por causa das apneias e da hipóxia, né? Da queda da oxigenação que fragmenta o sono dele. Então, você que o paciente quer passar pelo avanço maxilomandibular, vamos lembrar passar por cima disso também. Vamos fazer o exame na clínica lá do Dr. Gleice para poder ter mais informações possíveis aí no tratamento. Eu sou um fã da polissonografia tradicional, sabe? Assim. Eu uso a polissonografia portátil porque eu acho que tem pacientes que necessitam e precisam e gostam mais dessa modalidade, mas indiscutivelmente não dá pra gente comparar. Mas do ponto de vista epidemiológico, é indiscutivelmente uma arma fantástica. Sim. Por quê? Porque a gente barateia o exame, né? E a gente consegue aumentar o acesso às pessoas. Claro. Mas, do ponto de vista de
de primor, né, de análise qualitativa mais certeira, com menor chance de erro, indiscutivelmente a polissonografia padrão, ela é superior. E aí, Pedro, o que eu queria te pedir para você fazer um apanhado, né, um inventário do que a gente já discutiu até agora, sobre os procedimentos mais comuns da bucomaxilofacial com relação aos pacientes que têm ronco e apneia. Então, como é que esse paciente pode, na jornada dele, como é que ele pode, quais são as modalidades terapêuticas que você pode indicar, que a buco pode indicar, para que ele melhore e amplie as vias aéreas superiores e respire melhor e com isso ele durma melhor? Acho que a sequência seria a expansão de maxila, né, nos casos em que esse osso de cima ele não cresce no sentido de enlarguecer, né, ele, no sentido transverso ele não aumenta nesse sentido. Esse paciente vai ser muito beneficiado, geralmente ele se apresenta com mordida cruzada, né, tem algumas alterações dentárias que postulam isso pra gente. E no avanço maxilomandibular, que talvez foi o mais explorado hoje, que é chegar a maxila e a mandíbula, os dois para frente, é esticar, né? Todo aquele tecido lá de trás ele vai ser esticado e aumentando aí o diâmetro, o volume de ar inspirado. É interessante lá no instituto que hoje a gente conta com uma ortodontista também, então invariavelmente o paciente já está ali conexo, né? Já passa pelo buco, já tem a orto para avaliar, já está lá o aparelho, e essa relação direta, né, é extremamente importante, facilita muito, que é uma outra coisa difícil, né? Você vai fazer um tratamento aqui, vai lá fazer outro, e fica... Então, ter tudo num centro, eu acho que ganha muito em relação à rapidez e até a adesão ao tratamento. Porque às vezes você manda para o orto, aí não vai, não procura. Ali, invariavelmente, você sabe se ele voltou, se não voltou, conversa com a colega para ver o que ela achou. Porque os dois têm limitação, né? A horta ela vai até um momento e a buco só pega a partir de um momento. Isso aí. Então, essa interseção é muito importante, né? De ter essa correlação. Mas, de uma forma geral, dessa parte da apneia do sono seria isso. Avaliação com a tomografia mais escaneamento, polissonografia, né? Para poder saber o diagnóstico preciso, e avaliação ortodôntica, para a gente ver se tem algum benefício de alteração da arcada dentária em relação ao tratamento antes ou não. Aí cai naquilo que a gente falou antes, se for grave, se for um paciente grave, invariavelmente já vai para a cirurgia direto. Né? Faz a horta depois. Se ele for um paciente de moderado para leve, a gente pesa o custo-benefício do tratamento ortodôntico prévio para liberar ele para a cirurgia a seguir. Legal, muito bom. E agora eu queria entrar no modo cirúrgico mesmo, né? Assim, porque muita gente tem dúvida, como você mesmo colocou, muita gente tem preconceito com relação, mas é uma cirurgia que vai me limitar muito, é uma cirurgia... Será que é isso mesmo? Então, eu queria que você quebrasse esse imaginário do quanto que a cirurgia é longa ou não. Então, assim, qual é, mais ou menos, o tempo cirúrgico, por exemplo, de uma ancoragem esquelética para avanço maxilomandibular, uma ancoragem esquelética para expansão maxilar, e o tempo cirúrgico, por exemplo, de um avanço maxilomandibular? Tem mais ou menos isso em média? Tem. Então, a expansão, né, palatina ou maxilar com ancoragem esquelética, que é o que a gente chama de MARP, né, que é assistida por mini parafusos, em algumas situações a gente consegue fazer em nível ambulatorial. Isso vai depender do grau de maturação da sutura palatina transversa, idade do paciente, morbidade. Aí vai ter um estudo mais complexo para ver se ele está apto a realizar no ambulatório. Cara, hoje a gente faz totalmente em fluxo virtual. Então chega para mim o guia de instalação do parafuso. O aparelho ele é customizado para o paciente, que a gente sobrepõe o escaneamento à tomografia e manda para um laboratório em São Paulo. Lá eles realizam a cirurgia em ambiente virtual e me manda a guia de tudo. Então, por exemplo, eu já sei o comprimento do parafuso para ficar de 2 a 3 milímetros depois da cortical óssea da base nasal, para não invadir muito o nariz, por exemplo. Então eu já sei o tamanho do parafuso precisamente, do palato também, que é muito fininho. Então sempre coloco para essa ancoragem biocortical, né, de passar a lâmina e ficar um pouquinho para fora para ter um travamento. Mas eu não posso que passe muito, né, que senão fura a mucosa, tem sangramento. Então é tudo já pré-determinado. O aparelho, como ele se adapta ao céu da boca, ao palato, ele já vem customizado para o paciente. Então já vem um aparelho ali, faz uma impressão 3D desse escaneamento
e já modela aquele aparelho, aquele local. Também tem uma ancoragem dentária, meramente para aumentar o grau de resistência do aparelho na boca, não de expandir, que é a expansão a nível ósseo. E até as corticotomias, que quando eu preciso fazer algumas perfurações ósseas por dentro da boca, eu também tenho guia. Eu sei exatamente onde eu vou furar, porque a sutura palatina mediana, ela não é exatamente reta, né? Ela vai ter algumas nuances. Então, eu consigo, pela tomografia, guiar exatamente onde vai estar o meu furo. Então, para esse tipo de cirurgia, customizado, com todo o aparato virtual, eu arrisco falar para você 30 minutos. Caramba, que legal 30 isso. minutos. Vai esperar ali 5 a 10 minutos de tempo de latência do anestésico local, perfurações ali, tá lá, 1, 2 minutos, são geralmente 6 a 7 perfurações, você faz em ato contínuo, né? Perfura e depois cimenta o aparelho, né? E bota cada parafusinho. Cara, 30, 40 minutos no ambulatório. Nesse paciente se enquadre nesse aspecto. Sim. No paciente que tem alguma alteração sistêmica, de repente um ASA 2, um ASA 3, aí seria o nível, um assunto um pouco mais técnico, mas é falando aquele paciente que de repente tem um diabetes descompensado, paciente que é hipertenso, ou paciente que passou por algum infarto agudo do miocárdio recente, dentre outras comorbidades que tem uma contraindicação relativa ou absoluta para anestesia local, né? Paciente que precisa ser assistido de perto. É muito comum o paciente achar que isso seria gravidade, mas vocês têm que encarar o procedimento cirúrgico hospitalar como cuidado, como segurança. É o ambiente que vai ter um médico anestesista te assistindo a todo momento, monitorizando, vendo a alteração que vai ocorrer durante o procedimento cirúrgico e para que eu possa executar a cirurgia de forma tranquila. Né? No ambulatório, a gente acaba tendo que fazer os dois. Isso né? aí. A gente está operando e está vendo se está tudo bem com o paciente e não com o grau de monitorização que tem no hospital. Sim. Então, talvez a primeira forma de desmistificar isso, quando a gente vai fazer a cirurgia no paciente em âmbito hospitalar, sob anestesia geral, tem toda uma avaliação pré-operatória, né? Cardiograma, exame de sangue, de urina, radiografia de tórax ou tomografia, passa por uma avaliação de risco cirúrgico cardiológico, um cardiologista vai te avaliar, depois passa por uma avaliação pré-anestésica e você vai para um ambiente totalmente controlado. Tá? Então isso traz muita segurança. Então nesse momento em que a gente faz o procedimento em nível hospitalar sob anestesia geral, de procedimento cirúrgico, provavelmente de junção também, cara, que é mais rápido ainda, né? O paciente está dormindo, sim. você não precisa cooperação, não precisa abrir a boca, já está tudo ali pronto. Isso aí. É muito rápido, cara. 40 a 1 hora ali talvez, porque tem que fazer mais cortes, muito rápido. Quando você faz o MARP em nível ambulatorial, não tem sutura, não tem corte, só tem perfuração para colocar o parafuso. Então não vai ficar nada de evidência. Quando você faz a disjunção cirurgicamente assistida em nível hospitalar, aí vão ter pequenos cortes em torno de 1,5 cm, né, por dentro da boca, não tem cicatriz, é tudo por dentro da boca. Aí acaba tendo alguns pontinhos e a ferida cirúrgica um pouco mais tranquila. No caso do avanço maxilomandibular, que aí já seria a cirurgia ortognática propriamente dita, aí a gente coloca em torno de 3 horas, né, 3 a 4 horas, porque é um procedimento muito minucioso. Apesar da gente fazer essa cirurgia hoje também todo em ambiente virtual, a gente consegue operar o seu crânio no computador e gerar guias, porque são cirurgias milimétricas. Né? Às vezes a gente faz um avanço de 10 milímetros, 12 milímetros, e esse avanço que a gente faz no computador, a guia cirúrgica vai transferir lá para o momento da cirurgia. Mas ainda assim a gente faz mensurações. Então a todo momento a gente está com paquímetro, vendo se realmente foram 10 milímetros, se desviou realmente os 2 milímetros que você queria da linha média, se subiu 1,5 milímetro que você quer esconder o sorriso gengival, porque a gente também leva o cunho estético também na cirurgia. Então é uma cirurgia muito minuciosa do ponto de vista técnico, né? Porque por se tratar de uma cirurgia milimétrica. E não faz sentido, né? Você ter todo esse aparato virtual para planejar e não executar. Então, o tempo cirúrgico é mais pelo cuidado, mais uma vez, né? 3 a 4 horas para o cuidado com a sua cirurgia, para milimetricamente estar na posição que a gente planejou. Eu costumo falar que o problema é para o acompanhante, né? Porque o paciente chega no hospital, aí sobe para o quarto para botar a roupa, e isso o acompanhante está lá embaixo já, né? Temeroso, né? Meu Deus, o que vai acontecer? Aí ele sobe para o centro cirúrgico, espera chegar a disponibilidade da sala, troca o pijama, deita lá na mesa da cirurgia, aí vai preparar todo o campo, é submetido à anestesia geral, dorme, né, com tubinho,
tem que degermar a face toda, limpar todo o rosto. Aí vem os campos por cima. Então, assim, até começar a cirurgia, já passou 2 horas, 2 horas e meia. Isso aí. Né? Aí quando eu começo a contar as 3 horas. Mas aí depois que acaba a cirurgia, tem que aguardar ele acordar. Isso aí. Vem para recuperação pós-anestésica, com RPA, espera ficar mais acordado. Então, assim, até chegar no quarto, eu costumo falar para o meu acompanhante, ó, agora você vai entrar numa jornada, numa maratona. Tá? Para você vai ser uma eternidade quem está aqui embaixo. Mas assim que acabar a cirurgia eu te ligo. Ó, foi tudo bem, o paciente acordou, está no RPA. Então a todo momento a gente está com a família, conversando, dando esse apoio. Então acho que é tudo muito controlado. Legal. Né, nesse aspecto. E melhorou muito, né? Assim, eu fico olhando, eu já acompanho, né, toda a abordagem terapêutica cirúrgica também para pneumostiol do sono há alguns anos. E como que a tecnologia ajuda na programação cirúrgica, né, no resultado cirúrgico também, porque eu não tenho dúvida nenhuma que isso acaba sendo muito diferente hoje de 20 anos atrás, né? É muito diferente. E eu fico feliz com a evolução, né? Assim, nada como a ciência, né? A gente precisa muito reverenciar isso o tempo inteiro. Antigamente era quase que mão livre, cara. Era muito artesão mesmo, né? O feeling do cirurgião ali no momento. Contava muito com o feeling do cirurgião, né? Com a habilidade cirúrgica dele. Agora diminuiu muito, né? Porque, por exemplo, hoje eu já entro na cirurgia, como a gente faz movimentos tanto antero e posterior, né? Quanto verticais, quanto rotacionais, invariavelmente, e a gente lida com o osso, que é algo sólido, invariavelmente a gente tem alguma interferência óssea, que não permita fazer esse movimento que você planejou. Às vezes você está ali no meio da cirurgia, encaixa a guia, fala, opa, não está indo onde eu guiei, o que houve? O programa já te dá isso. Então no programa eu já sei a interferência óssea que eu vou ter lá durante a cirurgia e aonde eu vou ter que desgastar para que não aconteça essa interferência. Então, com isso, otimiza muito tempo. Né? O tempo fica muito menor de execução, a previsibilidade, a predictibilidade é completamente diferente. Muito legal. Completamente diferente. Você já comentou bastante dos riscos, né, da cirurgia e desses pacientes que acabam tendo comorbidades, né, que indiscutivelmente o próprio cardiologista, né, o médico que vai fazer o pré-op vai acabar orientando, sugerindo, né, esses cuidados perioperatórios. Mas uma outra coisa que eu queria que você falasse é das complicações mais comuns, né? Se existem complicações para as questões da ancoragem esquelética, né? Para a expansão maxilar, e se existem complicações para o avanço maxilomandibular. O que o paciente geralmente ou pode sair com alguma questão que não tinha antes, né? Então, existe alguma complicação desses dois procedimentos mais comuns? Perfeito. Eu costumo falar que complicação só acontece com quem faz ou com quem é submetido, né? Todo cirurgião que se propõe a operar a cirurgia ortognática vai passar por complicações. Isso é inerente a qualquer técnica cirúrgica. Da mesma forma o paciente, né? Se você não for submetido à cirurgia ortognática, você não vai ter complicação. Agora, se você for, com certeza você vai passar por algumas, tá? Isso não é para deixar vocês temerosos, ansiosos, até porque a gente é muito transparente, a gente conversa abertamente com o paciente em toda a consulta, o que pode acontecer, o que vai acontecer, porque tem muita nuance de cada caso, claro, né? Cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar. No que tange à expansão palatina, talvez a pior complicação seria a falha na expansão, né? Que é o objetivo do procedimento. O que pode acontecer em relação a isso? Fratura do parafuso, quebra no parafuso, né? Pela densidade óssea ser muito alta, muito duro e o aparelho falhar. Soltura desse parafuso, o parafuso ficar mole e acabar não tendo esse efeito desejado. Inflamação ao redor dos parafusos, porque o grande desafio da cirurgia oral é porque é uma cavidade limpa contaminada. Isso. Né? A todo momento tem ar, tem influência do meio externo, tem alimento, então tem muitas variáveis em detrimento ao procedimento. Então o parafuso ele fica exposto, né, na cavidade oral a todo momento. E esse mesmo parafuso está inserido no osso. Ou seja, tem uma porta de entrada ali para infecção muito grande. Então a inflamação do tecido periimplantar ao redor desse implante é muito comum, pode acontecer. Qual a forma de limitar isso? Hoje a gente utiliza o laser de baixa intensidade, né, que é um coadjuvante no reparo tecidual. Então todas as cirurgias hoje realizadas no Instituto Carvalho, nível ambulatorial, no pós-operatório, tem a laser terapia, diminui a inflamação, aumenta o tempo de retorno, né, precoce à função, diminui aí toda essa parte de complicação. Então invariavelmente esse paciente que tem uma ARP,
que tem um parafuso no céu da boca, a gente vai ficar fazendo laser ao redor do parafuso para diminuir a inflamação. A orientação da higiene, porque é comum no pós-operatório o paciente ficar com medo de mexer. Não posso mexer. Fala, não, gente, é o inverso. Você tem que mexer, porque você tem que ter medo da infecção. Isso aí. Né? O medo tem que ser da infecção. Se der infecção, é uma prótese, é uma órtese. Eu vou ter que tirar. Ela não tem capacidade de responder a um processo infeccioso. Né? Então, a higiene, aí tem gel de clorexidina, tem clorexidina incolutória que a gente pode usar para minimizar isso. Então, acho que a pior falha seria isso. Inflamação periimplantar com consequente perda do aparelho. Né? Infecção e perda do aparelho. Aí impossibilita a gente fazer essa ancoragem. As expansões, de uma forma geral, tem uma repercussão também muito na base da asa do nariz. Né? Tem um alargamento aí da base nasal que a gente acaba melhorando isso na cirurgia ortognática. A gente utiliza algumas técnicas de plicatura, né, para poder tentar voltar essa base a lá. Sempre tem alguma expansão. Sinusite é uma possibilidade, né? Nos casos em que a gente tem técnica de corte ósseo, aí pode ter uma infecção do seio, mas que a gente usa antibiótico, né? Outras alterações para poder contornar isso. Da expansão eu enxergo dessa forma, né? Falha na expansão propriamente dita, o processo infeccioso. Já no avanço maxilomandibular, que é um procedimento mais amplo, né? Um pouco mais invasivo, vamos assim dizer, o mais comum é a alteração da sensibilidade. Tá? A gente explora toda a parte por dentro da boca, a gente chega quase perto aqui ao olho, né, a nível ósseo. Então a gente passa pelo nervo infraorbitário, pelo nervo mentoniano e pelo nervo alveolar inferior que fica por dentro da mandíbula em que a gente manipula. Né? Então todo o tecido nervoso, né, nervo que a gente manipula, ele para de funcionar por um período. E esse retorno leva em torno de 3 a 6 meses. Então o paciente fica de 3 a 6 meses com possibilidade de alteração de sensibilidade, tanto do lábio inferior, quanto do lábio superior, asa do nariz e pele da pálpebra. Então por isso que é interessante que não tem dor no pós-operatório. Por que não tem dor? Porque você fica com a face toda dormente. Então no período de 3 a 6 meses você tem uma dormência exacerbada nessa região. Obviamente que a gente conta com suporte fisioterápico. Então tem uma fisioterapeuta no grupo também, que trabalha com essa parte de laser terapia também para estimular o retorno precoce da sensibilidade, agulhamento a seco para tentar voltar a sensibilidade, algumas técnicas também de mímica facial. Lembrando que essa alteração de sensibilidade é nível sensitivo, é o nível de sentir, não é no nível de mexer, não é motricidade, não é mexer o lábio, é sentir o lábio. É o efeito da anestesia do dentista. Né? Bem parecido com o que você toma anestesia no dentista. Acho que a parestesia invariavelmente vai passar por isso no pós-operatório. Na grande maioria das vezes é de forma transitória. Né? Tem alguns fármacos que a gente utiliza, por exemplo o Etna, né? Que é um complexo B-vitamínico que acelera esse processo de retorno aí da sensibilidade nervosa. Infecção, né? O risco de toda a cirurgia, muito comum acontecer isso. E uma coisa que a gente sempre fala para os pacientes: toda cirurgia ortognática tem a possibilidade de ser reabordada. Como é um tratamento milimétrico, e a gente é muito caxias em relação a isso, muito criterioso, se chegou no pós-operatório imediato, lá já no leito cirúrgico, e a gente notou alguma alteração de posicionamento da mandíbula, que é um osso móvel, num local que a gente não acha que é legal, a gente volta para o centro cirúrgico. Então a gente não chega nem dar alta para esse paciente. Esse paciente, no dia seguinte, está voltando para a sala, nem que seja para ajustar 1,5 mm, 2 mm, que a gente fica sempre correndo atrás da perfeição. A gente sabe que a gente nunca chega, mas a gente é extremamente curioso. Então sempre há chance de reabordar e na grande maioria das vezes a gente não permite nem que saia do hospital. Né? Já até para não ter processo de autorização do procedimento, esperar. Então meus pacientes já entram no centro cirúrgico sabendo, ó, pode ser que você não receba alta nesse dia porque você vai operar novamente. Então eu só vou te liberar para casa quando eu estiver satisfeito com o resultado. Fala, não, tá na posição que eu planejei, tá liberado. Não tá na posição, a gente vai repetir e é super possível. Por um grande problema, Gleison. É o que a gente mais enfrenta de problema, tanto nos avanços maxilomandibulares, quanto nos tratamentos das assimetrias faciais. É a memória neuromuscular. Aquela pessoa tem um comportamento funcional da face por 30, 40, 50 anos. E o fato de você movimentar o osso para uma posição diferente, toda a memória neuromuscular no pós-operatório faz isso aqui, ó. Volta tudo para o lugar que ele era antes. Aí a gente vai trabalhando com elástico, com fisioterapia, para poder começar a ensinar o corpo o novo posicionamento naquela determinada situação.
Então, é uma cirurgia com muitas variáveis, né? Mas que a gente ama fazer. Né? Então, deixa esse desafio pra gente. Deixa a gente quebrar a cabeça, ficar nervoso pela perfeição, que pra vocês vai ser entregue o melhor sempre, né? Muito legal, muito legal. Muito bom isso, né? E é muito importante, muito interessante te ouvir, porque eu entendo que a gente precisa realmente expandir a possibilidade terapêutica das pessoas que dormem mal. Sim. Né? E é a vida, assim, é o que eu faço e que eu tenho muito prazer em fazer, né? Porque realmente eu acredito muito que o nosso sono é o nosso maior superpoder. Então eu acho que quando a gente dorme bem, a gente vive muito melhor. Inegociável, né? Inegociável. Isso está lá num dos capítulos do livro, tá? O sono é inegociável. Exatamente. Essa frase eu acho fantástica, porque não tem como. Não tem como você querer atalho, né? Isso aí. Não adianta, né? A gente tem que priorizar aquilo que é importante realmente, né? E eu queria te fazer uma outra pergunta de âmbito prático, para quem está assistindo, né, e ouvindo a gente, com relação aos convênios. Então, assim, são procedimentos que tanto a ancoragem esquelética quanto o avanço maxilomandibular são custeados pelos convênios médicos, odontológicos? Vamos lá. Da parte da ancoragem esquelética, é um procedimento de cunho privado, né, particular. Por toda essa questão do custo, né, de laboratório virtual, de planejamento pré-operatório e do próprio aparelho, né, não tem cobertura do convênio em relação a isso. Existem outras opções, né, o paciente não é obrigado a fazer o MARP, né, que eu costumo brincar com eles o seguinte, a gente pode chegar no Rio de Janeiro de diversas formas, né, vou dar o exemplo da Cidade Maravilhosa. Você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir de avião, você pode ir de helicóptero. Né? O MARP hoje talvez seja o helicóptero. Né? Que você vai pegar ali 20 minutos, 15 minutos, você está ali no local, tranquilo, por ser a Ferrari dos aparelhos. Isso, invariavelmente, tem um custo, né? Claro. Que nesse caso é só valor. Né? O valor agregado ao tratamento, não é nem o preço. Né? Mas tem outros aparelhos um pouco mais acessíveis, mais baratos, que vão ter as limitações pertinentes, né, ao desenvolvimento desse aparelho, mas que também podem te levar no mesmo resultado. Então, essa questão de preço, valor, é relativo ao paciente. A gente sempre tenta se adequar à realidade de quem está procurando a gente. Porque o melhor tratamento é aquele que o paciente tem possibilidade de ter acesso. Né? Não adianta eu oferecer para ele o MARP, que é a Ferrari dos aparelhos, se ele não consegue ter o MARP. Não mudou nada na vida dele. Então, ele também tem que ter outras opções que possa ser submetido ao tratamento e ter o efeito desejado, né? Que é a viagem do Rio de Janeiro, aí, fazendo essa analogia. Quanto à cirurgia em âmbito hospitalar, todos esses procedimentos estão no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, ANS. Então tem cobertura a parte do aparato hospitalar. Na grande maioria das vezes o médico anestesista, as placas e parafusos utilizados no procedimento, a medicação durante a internação, a possibilidade do uso do hospital, né, do leito, de dormir, etc. Tudo isso o convênio cobre. Quanto aos honorários, geralmente a gente faz por reembolso médico. Né? Apresenta a nota fiscal do pagamento do procedimento dos honorários da cirurgia e o paciente pede o reembolso. A Unimed, Costa do Sol especificamente, a gente consegue fazer direto pelo convênio. Então é um convênio que a gente consegue fazer tudo por conta da Unimed, salve o planejamento cirúrgico virtual. Então a utilização do software, a impressão da guia cirúrgica, todo esse aparato 3D que hoje a gente não consegue ficar sem, isso não tem cobertura. Isso não tem cobertura. Então, invariavelmente vai ter o custo do planejamento cirúrgico virtual associado ao procedimento. Se for no médico Costa do Sol, a gente consegue fazer pelo convênio, Bradesco a gente consegue fazer pelo convênio. A grande maioria dos convênios a gente consegue fazer junto à operadora de saúde. E vocês já tiveram, porque a gente estava até conversando, um dos episódios, né, do podcast nosso foi exatamente conversar sobre o direito médico daquelas pessoas que não têm plano de saúde, mas que precisam passar, por exemplo, por avanço maxilomandibular, por exemplo. Né? Sim. E existe, né, aqui na região, a gente sabe que tem alguns centros, né, principalmente centros universitários que recebem esse tipo de demanda, né? Uhum. E acabam sendo centros de referência para tratamento de apneia obstrutiva do sono pela bucomaxilofacial. Uhum. Mas você conhece algum caminho que, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, possa fazer para que ela tenha acesso a esse tipo de modalidade terapêutica? Sim. Na realidade, isso daí é um sonho meu, é um projeto que eu tenho. Acredito que algum dia eu vou conseguir galgar isso.
é que é oferecer de forma efetiva e estabelecida esse tratamento pelo SUS, né? Hoje a gente desenvolve as atividades no Hospital São João Batista, que tem uma parte do SUS, né? Quem fica de frente do ambulatório é o Guto, o Dr. Guto Fidalgo. Sim. Acho que é até interessante lembrar, né? Hoje a gente atua em equipe, eu, o Dr. Guto Fidalgo, a doutora Manuela Zanella, a gente opera junto nos hospitais por meio da Ortognática Macaé, até a rede social lá se vocês quiserem ver o conteúdo. O Guto hoje faz o ambulatório do São João, né, por esse concursado de Macaé, e acaba absorvendo grande parte desses pacientes, né? Hoje a gente tem um fellow em cirurgia ortognática, então a gente recebe um aluno, né, por um período de 6 meses, 2 períodos no ano, né, tem 2 turmas, para poder se otimizar. Então a gente já está fazendo essa parte de formação de outros bucomaxilos para aprender essa parte da cirurgia ortognática ou se aprimorar. Roda os hospitais da região, tanto os hospitais privados. Mas a gente ainda não conseguiu estabelecer um convênio assim, meio que oficial. A minha vontade é ter um centro de tratamento de deformidades da face. Acho que é imprescindível isso. Parte de fissura palatina, parte de deformidades como um todo. Tem algumas síndromes também que não são tão prevalentes, mas são extremamente importantes. Então hoje uma entrada seria o Hospital São João Batista. Atualmente eu estou como diretor do Departamento de Saúde Bucal de Rio das Ostras. Então estou com esse projeto lá no hospital também. Atualmente a gente só consegue abordar ainda trauma, né, fraturas de face, mas no futuro próximo acredito que a gente consiga abordar também as deformidades dento-esqueléticas, porque o município de Rio das Ostras conta com ortodontia no SUS. Isso é um grande diferencial lá. Tem uma equipe de ortodontia que trata toda essa parte de ortopedia funcional dos maxilares no SUS, que é assim, mas já é raríssima. Caramba, que legal na região. Isso. E o meu projeto a médio e longo prazo é a gente conseguir fazer esse tipo de tratamento também lá. Mas independente, você que está vendo, se você é de Macaé ou Rio das Ostras, acho que não importa muito isso. A gente consegue receber vocês no SUS, orientá-los, passar a orientação para o ortodontista. E mesmo que você não seja da região, a gente pode te direcionar para um grande centro. Nada impede de fazer uma referência contra referência para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas, aonde a pessoa precisar o tratamento. Perfeito, muito bom. Guto e Manuela, se preparem, porque vocês em breve estarão aqui também. Mas é legal porque eu acho que pra gente já tá, né, quase no finalzinho, e aí eu queria que você alertasse a importância da avaliação pelo pediatra dessa anatomia orofacial, né? Então, assim, o que o pediatra, que é esse médico que vai acompanhar a criança, né, desde o nascimento, o que o pediatra precisa ter atenção e precisa não deixar de avaliar para que tão mais precoce possível essa criança respiradora oral, roncadora, que baba no travesseiro, né, que já está roncando mesmo à noite, às vezes mais do que o pai ou a mãe, ou mesmo nem tanto, mas que já ronca, que já respira pela boca, que já tem todas as alterações lá posturais sequenciadas, né, pela respiração oral, o que o pediatra precisa saber e fazer para que a gente não tenha um mundo de roncadores no futuro? Sim. Eu acho que o mais importante de todos os profissionais é entenderem que a gente precisa dos outros, né? Precisa ter a multidisciplinaridade enraizada no nosso plano de tratamento. Então, invariavelmente, esse paciente tem que passar por um ortopedista funcional dos maxilares ou ortodontista. Então, acho que isso deveria ser via de regra, né? Procura lá para ver se não tem nenhuma alteração. Acho que desde o nascimento tem a questão da parte da alimentação, do mamar, né? Acho que já mostra alguns sinais ali, talvez, de incompetência de selamento labial, dificuldade de deglutição, que já pode alertar. Existem algumas síndromes, né? Perruban talvez seja mais comum, de não desenvolvimento da mandíbula de forma muito grosseira, mas aí acho que até clinicamente você já conseguiria avaliar. O bucomaxilo também intervém nisso, a gente faz as distracções osteogênicas, né? A gente faz uns cortes ósseos com aparelhos para poder progressivamente ir avançando essa mandíbula. A questão de vida mostra também dos pacientes. Os pacientes têm um período de vida muito curto, se não abordados. Né? Esse aí já seria o extremo, mas eu acho que seria a avaliação do orto, porque precisa acompanhar o crescimento dos maxilares, né? A maxila acaba crescendo um pouco mais rápido, né? Até por acompanhar o crescimento cerebral também, da parte craniana. A mandíbula continua crescendo até depois um pouco até de adulto também. Na grande maioria das vezes você tem um perfil meio retrognato lá na frente que vai equilibrar e finalizar esse tratamento. Mas o profissional que teria que participar disso é o ortodontista. O bucomaxilo também participa da parte da avaliação, mas eu acho que é muito mais na execução do procedimento
do que na avaliação / diagnóstico precoce. O ortodontista é imprescindível que tenha uma avaliação nessas equipes, né, para poder estar enxergando de perto o crescimento ósseo dos maxilares, da face como um todo, que muitas das vezes mesmo vai ser muito visível. Talvez para quem tem o olho treinado, mas dá para notar alguma alteração. O posicionamento da mandíbula, a forma da pessoa falar mais anasalado, questão do posicionamento da língua, questão de babar no travesseiro. Então tem alguns sinais que muito clássicos, que vão mostrar para ele que tem alguma alteração. Para as pessoas que não têm conhecimento nenhum para isso, aí já vai mais para a conta do pediatra de ter isso na rotina dele, né? Esse mesmo esboço que você está fazendo de qual seria o trâmite, né? O passo a passo do paciente da apneia também tem que ser visto pela pediatria e estabelecer alguns protocolos. Talvez passar por você, pelo ortodontista, para ser tudo de forma precoce, uma vez que diagnosticado isso num período de crescimento, por exemplo, a ortopedia funcional dos maxilares é fantástica. Isso aí. O tratamento ortodôntico, até me perdoem os ortodontistas, mas eu estou falando de forma genérica, tá? Mas só para as pessoas terem noção, o tratamento ortodôntico convencional, por meio de aparelhos ortodônticos, eles tentam, algumas vezes, contrariar a força fisiológica do corpo para poder corrigir a parte dentária. Na ortopedia funcional dos maxilares, eles usam a força do crescimento da pessoa para poder potencializar um dado crescimento. Então, se você encontrar, né, esse paciente, diagnosticar esse paciente na fase que ele ainda está crescendo, você pode manipular esse crescimento em benefício próprio do paciente. Isso diminui o tempo, diminui a intensidade da força, talvez barateie também o tratamento propriamente dito, vai ficar menos tempo. E olha que perfeito, né? Você conseguir usar a sua fisiologia no seu benefício próprio. É uma manipulação perfeita, porque você está usando o crescimento próprio do paciente para chegar onde você quer. E não contrariar a força depois que já cresceu tudo. É isso aí. Lá na frente é quase que deixar acontecer o problema para tentar minimizar. Na ortopedia não, você intervém, né, que chama de ortodontia interceptativa, né? Você intercepta o paciente para poder direcionar e guiar esse tratamento e alterar tudo que a gente já vem falando, né? Bem-estar, convívio social, desempenho em escola, desempenho em trabalho, né? Agora na alta do bullying, né? Dessas alterações sociais, é só ajudar a pessoa, né? Quanto antes, melhor. Acho que não tem limite nem de idade disso. Eu acredito que identificou alguma alteração, ou então coloca no escopo do tratamento para passar por uma avaliação, executa, né? 2, 3 anos ali, se já tiver alguma coisa, já começa a abordar ou interceptar esse tipo de paciente. É sensacional, assim. Já, assim, eu tô muito feliz porque, primeiro que eu aprendi muito hoje, né, gente? Assim, pô, essa missão é difícil, hein? Aprendi muito porque são assuntos que, primeiro, avançam muito do ponto de vista tecnológico, né? Como eu falei para vocês, vou fazer 25 anos de formado. Então, assim, eu acompanho essa questão da abordagem terapêutica dos distúrbios respiratórios do sono há quase 20 anos. E como que isso cresceu, e como que isso avançou, e aí como que uma cirurgia, que às vezes durava 10, 12 horas, né, e um tempo cirúrgico muito maior, avança para uma chance de resolução cirúrgica muito mais eficaz do que antes, é muito maior, e com muito menor risco para o paciente. Então é sensacional, e te parabenizar, Pedro, assim, porque foi um bate-papo espetacular. E o quanto que é importante que você chame a atenção que a gente realmente precisa ser mais precoce nessa abordagem, né? Eu acho que o quanto de crianças que são roncadoras e que passam uma vida inteira com adenoide e uma amígdala gigantes e que o pediatra diz que não pode operar, ou que o outro médico que acompanha ou que viu diz que não deve operar, e que, na verdade, tem um fenômeno obstrutivo importante demais, tem uma respiração oral, tem infecções de repetição de vias aéreas, rinossinusites, faringoamidalites, faringites, amidalites, adenoidites, em crianças que vivem doentes até os 5, 6 anos, quando essa via aérea realmente se expande um pouquinho, e aí essa obstrução não fica tão gritante, mas ele ainda permanece como esse paciente que eu contei para vocês ontem, né? Esse paciente com 15 anos de idade, com uma amígdala grau 4 encostando uma na outra, né? Com uma abertura de boca muito mais restrita, uma atresia de maxila, toda uma alteração crâniofacial. E aí a mãe me perguntou, né? Porque eu conversei com ela sobre a cirurgia otorrinolaringológica, que se faz obrigatória, claro, né? Porque a otorrinolaringologia
ela entra muito nessa questão da adenoide da amígdala, né, com alta chance de resolução. E aí ele, óbvio, que ele vai ter que passar pela adenoamidalectomia, mas que talvez ele, só com esse procedimento, já tenha a expansão, né, necessária e ajuste um pouco a sua anatomia. Mas o que eu já falei com ela ontem é que, olha, já se prepara, porque junto com a adenoide e a retirada da amígdala, a gente vai ter que conversar com o ortodontista e talvez com o bucomaxilo, porque a gente precisa realmente expandir essa cavidade nasal e a cavidade, né, respiratória dele, né, porque a via aérea dele é obstruída. E esse delay, né, esperar muito para poder intervir, já vai ter uma repercussão social lá na frente. O grande problema da gente realizar essa cirurgia hoje é a da ausência do trabalho. Isso. Né? Então o paciente faz o procedimento e é sempre, doutor, e aí, vou fazer cirurgia, quanto tempo que eu retorno? Então até servindo de explicação, hoje a gente faz o procedimento, geralmente a gente consegue manter apenas 14 dias ali de atestado para não ter que entrar pelo INSS e retornar a função. A gente bate muito na tecla do Fast Recovery, né, que é retornar precocemente a função. As placas e parafusos nos permitem isso, as técnicas com abordagem um pouco mais minimamente invasiva nos permitem isso, a fisioterapia integrada, a orto integrada. Então tudo isso permite esse retorno precoce à função. Então a maior repercussão, como eu falei, é a parte de alimentação, né, dieta pastosa, que para alguns pacientes específicos, principalmente as mulheres que gostam muito, né, já é aquela dieta forçada, fica um pouco melhor, um upgrade aí no tratamento. E a questão do trabalho a gente consegue limitar os 14 dias, que a maior repercussão, na grande maioria das vezes, é social. Né? A parte do edema, de roxo na face, né? Face é nosso cartão de visita, não tem jeito, chega primeiro que a gente. Então essa parte social que pega um pouco. Quem trabalha na parte administrativa, 14 dias já consegue estar de volta no procedimento. Hoje tem muito home office também, né? As pessoas conseguem fazer isso de casa. Então a restrição maior seria a questão de convívio social e a parte de alimentação. Mas acaba tendo um pequeno nível de repercussão no trabalho. Né? Claro. A pessoa tem que se afastar, de repente, das atividades, aí entre as pessoas que talvez sejam autônomas, né? Aí tem essa problemática que poderia ter sido evitado lá atrás, né? Se tivesse feito ortopedia funcional de maxilares, tivesse abordado de forma precoce, de repente não chegaria nesse dano. Perfeito, perfeito. Então, assim, eu acho que uma frase que eu vou resumir toda a nossa conversa, de uma forma muito simples, mas a conversa foi extremamente enriquecedora, é que todo paciente, toda pessoa que respira pela boca, que tenha ronco e que tenha já, né, o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, ela deveria sim passar pela ortodontia, né, e pela bucomaxilofacial. Porque eu acho que a gente vai errar muito menos se a gente tiver esse olhar mais ampliado do cuidado dessa via respiratória que muitas vezes o otorrino, o pneumo não vai conseguir abordar de uma forma tão importante, né, quanto o dentista com essas especialidades mais relacionadas, né, mais correlatas, ortodontia, ortopedia funcional de maxilares e bucomaxilofacial. Então, o paciente talvez moderado a severo, eu acredito que já de repente direto para bucomaxilo, que fica um pouco mais grave. Do paciente médio, para de repente aquele paciente que simplesmente não passou pelo CPAP, ele não aderiu, a buco/orto. E de forma mais precoce, os ortodontistas seriam mandatórios, né? Os pacientes mais jovens. Sim. Até porque a gente não pode esquecer dos aparelhos intraorais, né, dos dispositivos intraorais com avanço também, né, que os dentistas, os ortodontistas e quem faz ortopedia funcional acaba utilizando também na apneia leve, né? Então é uma outra modalidade terapêutica, a gente vai conversar sobre isso aqui também, mas eu queria te agradecer mais uma vez, Pedro, assim, foi sensacional, assim, um aprendizado, eu aprendi demais contigo, te agradecer pelo tempo, né, e pela disponibilidade sua. E muito obrigado, cara, assim, porque eu acho que você engrandeceu demais a possibilidade terapêutica dessas pessoas que sofrem com distúrbios do sono. E eu queria fazer um convite antes da gente terminar e de você se despedir. Se você quiser já se despedir, mas eu queria já marcar com você e combinar contigo, porque a gente esqueceu de fazer isso no início. A gente tem um grito de guerra aqui no final. Esse grito de guerra, você é mais novo que eu, mas bom, talvez você se lembre. Que a gente sempre fala super sono ativar. Lembra dos super gêmeos ativar? Então aqui é super sono ativar. Beleza. Então vou te pedir para você, né, fazer as considerações finais e depois a gente faz o super sono ativar. Beleza. Cara, na verdade o prazer foi todo meu, tá? Para mim é uma satisfação enorme.
tem bastante tempo aí de treinamento, de estudo, né? E ser convidado por você, que é um exímio profissional, né? Como você disse, já está bem mais tempo do que eu, para mim é uma satisfação. Na verdade, quem está honrado sou eu, de você me dar essa oportunidade de estar aqui. Eu costumo falar que essa titulação, a gente falou no início, né? É meramente papel, né? É um peso morto que fica lá na sala. O que vale é a experiência, os locais que a gente passou, né? Os tratamentos que a gente teve a oportunidade de efetuar, de participar, né, dos erros, né, que sempre acontece, das complicações, né, melhor dizendo, e é muito, muito prazeroso. E eu acredito muito nisso, essa inter-relação das especialidades, isso daí é imprescindível. Cada um, como a gente estava falando mais cedo, né, fica muito no seu mundo e acaba perdendo de compartilhar, de otimizar. Cada um tem um ponto de vista, uma forma de abordagem, não existe muito certo e errado. Né? Existe mais ponto de vista ali de quem, da onde está e de como está enxergando, e isso a todo momento é muito dinâmico, né? Isso muda muito, né? Você acha que está dominando o assunto, vem, muda, volta, um aprende com o outro, um melhora o outro, e é um ciclo infinito, né? A gente não vai conseguir chegar na perfeição. E isso que você falou que é muito legal, né? Que o quanto a gente, de humildade que a gente carrega, né? De poder sempre estar aprendendo, eu acho que isso é fundamental. Isso é fantástico. E o amor pelo que a gente faz, né, cara? Assim, eu vejo isso contigo, né? Assim, essa paixão, e o olho brilha mesmo com relação a quando eu falo, caramba, a gente consegue resolver isso, a gente consegue impactar a vida dessa pessoa. Então, o convite é exatamente esse, para que a gente faça tudo com muito amor, né? Porque então, faz a diferença. Faz muita diferença. A energia, né, que gera naquele momento ali, muito... com certeza o amor exerce um papel conta fundamental, muito, né? Com certeza. Então vamos lá para a nossa despedida. Afinal, Super Sono ativar.